Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 2, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa correção. Atividade número 1, os alunos da professora de Educação Física foram questionados quanto à preferência por determinados esportes praticados em suas aulas. O quadro a seguir apresenta os esportes preferidos desses estudantes e a percentagem correspondente. Então, 15% dos alunos gostam de basquete, 60% de futebol e 25% de vôlei. Sabendo que nessa pesquisa 180 estudantes foram consultados, o número total de alunos que escolheram como favorito um esporte diferente de futebol é igual a. Então aqui é o seguinte, se a gente somar todas as porcentagens que nós temos aqui, elas resultam em 100%. Isso quer dizer que todos os alunos que foram entrevistados escolheram uma dessas três opções, né? Não existe outra opção, não existe alguém que escolheu outra opção e por algum motivo não apareceu aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui? É bem simples. A pergunta, ele quer saber qual é a porcentagem de alunos, né, que escolheram um esporte diferente de futebol. Então, se a gente somar as porcentagens daqueles que não são de futebol, né, no caso o vôlei e o basquete, a gente vai ter 40%. Então, agora a gente vai querer saber quanto que é 40% de 180. Então, a 40% de 180 a gente vai transformar o 40% em uma fração e vai multiplicar por 180, né? Toda vez que a gente quer uma fração de alguma coisa, de algum valor, a gente vai fazer uma multiplicação. Nós vamos cortar os zeros aqui para facilitar os nossos cálculos, e aí a gente vai ter 4 vezes 18, e 4 vezes 18 é 72, então a nossa resposta é a letra C. Na atividade número 2, no sítio de José podemos encontrar alguns animais. São 2 cavalos, 5 vacas leiteiras, 6 galinhas, 1 galo, 2 porcos e 4 patos. Sabendo que o preço da ração dos animais sempre varia, José resolveu calcular e deixar registrado em sua caderneta o valor em porcentagem do gasto com a ração para cada animal. Sendo assim, ajude José a calcular as porcentagens que representam cada tipo de animal em relação ao total de bichos no sítio. Então aqui é o seguinte, a gente vai ter que pegar as quantidades de animais, né? No caso aqui, nós temos um total de 20 animais, sendo 2 cavalos, 5 vacas, 6 galinhas, 2 porcos e 4 patos. E aí a gente vai ter que descobrir a porcentagem que eles representam para o total de animais. Ou seja, se eu tenho 2 cavalos, eu vou ter que fazer 2 20avos, né? Aqui seria uma fração, né? O 20 é o total de animais que eu tenho e os cavalos são apenas a quantidade deles aqui, que no caso é 2. Então, para eu transformar isso daqui em uma porcentagem, eu vou ter que transformar o meu denominador em 100. Então, fazendo isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. E aí eu vou chegar, então, ao meu resultado de 10 sobre 100, que é 10%, né? A mesma coisa a gente vai fazer com as vacas agora, né? 5 sobre 20, a gente vai multiplicar por 5 também até chegar em 25%. Nas galinhas nós vamos fazer a mesma coisa, né? 6 sobre 20 multiplicar por 5 até chegar na porcentagem requisitada ali, né? Correspondente. E agora nós vamos fazer aqui dos porcos, que são 2 porcos, né? É a mesma porcentagem que vai dar dos cavalos ali, mas eu acabei repetindo aqui para vocês. E por fim, os patos, né? A gente fazendo aqui a porcentagem dos patos, multiplicando por 5 em cima e embaixo, nós chegaremos então aqui a 20%, que é a quantidade, a porcentagem que os patos representam aí no total de animais que José tem no seu sítio, né? Então essas daqui seriam as porcentagens de cada animal comparados aí ao total de animais que nós temos no sítio. Atividade número 3, o quadro a seguir registra a quantidade mínima de questões que candidatos devem acertar para serem aprovados no vestibular para diferentes cursos. Então, em medicina, o candidato precisa acertar 72 questões no mínimo para passar, engenharia precisa acertar 54, direito 45 e administração 36. Se todos os candidatos fazem a mesma prova com 90 questões, descreva as porcentagens das questões que devem ser acertadas pelos candidatos em cada curso, para que possam ser considerados aprovados. Então a gente vai montar aqui as razões, igual a gente fez na atividade anterior, né? A prova de todo mundo contém 90 questões, e ela é o nosso todo, né? Então eu vou pôr no denominador,
e o quanto eu preciso acertar, eu vou pôr aqui no meu numerador. Fazendo essa divisão de 72 por 90, a gente encontra 0,8, e para transformar um número com vírgula em uma porcentagem, basta a gente deslocar a vírgula 2 casinhas para a direita, né? Então, o 0,8 vai virar 80, que é 80%. Para o curso de engenharia, a gente vai fazer a mesma coisa, 54 para 90, né, que resulta em 0,6, transformando em porcentagem, 60%. No curso de direito, 45 de 90, a gente já vê ali que 45 é a metade de 90, isso quer dizer, então, que a gente vai ter aqui 50% de acertos no mínimo para poder passar no curso. E por fim, administração, apareceu direito aqui, mas esse último aqui é administração. Basta a gente dividir 36 por 90, que vai dar 0,4, ou seja, é necessário acertar aí 40% das questões. Na atividade número 4, alguns amigos foram jantar fora e resolveram dividir o valor da conta em partes iguais. Letra A. Sabendo que a conta ficou em R$ 400 e cada amigo pagou 1/5 desse valor, calcule quanto cada um pagou. Então aqui a gente vai querer saber quanto é 1/5 de 400, né? A gente já sabe que quando a gente tem uma fração de uma quantidade, é só a gente pegar essa fração e multiplicar por essa quantidade. 1 vezes 400, 400. O 5 ali embaixo a gente vai repetir, 400 dividido por 5 dá 80, ou seja, cada um ali vai ter que pagar R$ 80. Na letra B, em porcentagem, quanto o valor pago por qualquer um dos amigos representa em relação ao total da conta? A gente viu aqui que cada um pagou 1/5, né? Para a gente transformar isso em uma porcentagem, basta a gente fazer o denominador virar 100, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 20, totalizando aí, então 20 sobre 100, que é 20%, né? Agora, na letra C, se a conta fosse de R$ 300 e cada amigo pagasse 1/3, quanto teria pago cada um? A gente vai ter que calcular 1/3 de 300, padrão, né? 1/3 vezes 300. Aí a gente, resolvendo a multiplicação, vai ficar 300 dividido por 3, totalizando então R$ 100. Cada amigo, nessas condições, teria que pagar R$ 100. Atividade número 5. Os radares são aparelhos instalados em vias públicas para medir a velocidade dos veículos. Os motoristas que excedem a velocidade máxima permitida para a via podem ser penalizados pelas seguintes infrações. 1. Se a velocidade for superior à máxima em até 20%, é considerado uma infração média. 2. Se a velocidade for superior à máxima em mais de 20% e até 50%, é considerado uma infração grave. 3. Se a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, é considerado uma infração gravíssima. Numa via onde a velocidade máxima permitida é 70 km por hora, a velocidade dos motoristas Pedro e Marcos, captada pelo radar, foi, respectivamente, 91 km por hora e 112 km por hora. E eles foram penalizados pelas infrações. Aí a gente tem que descobrir qual fração corresponde, né, a cada irregularidade aí dos motoristas. O Pedro passou a 91 km e o Marcos a 112 km por hora. O que a gente vai fazer aqui? Eu preciso saber, a gente vai descobrir aqui quais são os valores de velocidade que vão caracterizar a infração em média, grave e gravíssima. Então, se a velocidade for superior à máxima em até 20%, é considerado uma infração média. Então, eu vou pegar 20% de 70, vou descobrir quanto que é, né? E a gente vai chegar aqui, então, em 14. Ou seja, 20% de 70 é 14. Então, se o motorista passar acima dos 70, que é o limite, somado 14 km, né? Ou seja, até 84 km por hora, ele vai ter uma infração média. Quando a gente olha aqui, nenhum dos dois estava na velocidade de 84 km por hora. Então, a infração deles não é média. No caso da infração grave, que é 50%, por que eu estou colocando só os 50%? Porque o 20% a gente já calculou, né? Então, maior que 84 km por hora até 50% de 70, a gente calculando aqui, a gente vai ter 35. Ou seja, se eu pegar os 70 mais os 35, que é o acréscimo, né, da velocidade, a gente vai chegar até 105 km por hora. Ou seja, se alguém passar de 84 km por hora até 105 km por hora,
a gente tem uma infração grave, que é o caso aqui do Pedro. E aí a gente não precisaria nem fazer, né, porque o do Marcos aqui já deu maior, né, do que a velocidade limite para infração grave, mas eu já coloquei aqui que a infração gravíssima é maior que 105 quilômetros, ou seja, o Marcos entrou nessa infração. Ou seja, Pedro ficou na infração grave e Marcos na gravíssima, que então nos dá a resposta aqui da letra A, grave e gravíssimo. Na número 6, foi feita uma pesquisa de como uma família gastava o rendimento do mês e constou-se que a alimentação eles gastam 45%, moradia 25%, transporte 10%, outros gastos 10% e poupança 10%. Letra A. Se a renda familiar for de R$ 3.750, de quanto será o gasto em cada item? Então aqui a gente vai ter que descobrir quanto é 25% de 3.750. Fazendo todo o processo, a gente chega num resultado de R$ 937,50. Na alimentação, é 45% de 3.750, cortando zeros aqui para facilitar o nosso cálculo. A gente faz agora 45 vezes 375 e depois divide por 10, totalizando R$ 1.687,50. E no transporte, 10%, né? 10% de 3.750, cortando os zeros aqui, a gente chega em R$ 375. Aí, tanto a questão dos outros e da poupança, né, cada um será também de R$ 375, porque todos eles aqui são 10% do valor total. Né? Então, isso eu acabei colocando aqui do lado, né? Não há necessidade da gente fazer o cálculo. Então, essa seria a resposta da letra A. Na letra B, podemos afirmar que essa família gasta mais com alimentação do que todas as outras despesas juntas? Não há necessidade da gente fazer cálculo, porque se a gente olhar a alimentação, ela é de 45%. E a metade de tudo aqui é 50%, né? Então, o valor da alimentação não é maior do que as outras, sem precisar fazer cálculo nenhum, justamente por isso, né? Ela corresponde apenas a 45% do total que a gente tem na renda da família, né? Letra C, qual o valor gasto mensalmente com transporte e moradia? Então aqui é só a gente juntar o valor de transporte e moradia, a gente encontra o valor de R$ 1.312,50. A número 7, em uma papelaria havia um cartaz com o seguinte anúncio: na compra à vista, o cliente recebe um desconto de 5% e na compra a prazo terá um acréscimo de 15%. Se o total de uma compra for de R$ 500, responda as questões a seguir. Qual o valor a ser pago à vista? Bom, se a gente tem 5% de desconto para pagar à vista, quer dizer que a gente vai pagar 95% do valor. Então é 95% de 500, fazendo aquele processo de transformar a porcentagem em uma fração, né? A gente corta os zeros aqui agora, 95 vezes 5, R$ 475. Ou seja, esse é o valor a ser pago à vista. Se ele for pagar a prazo, tem um acréscimo de 15%. Então agora a gente vai calcular os 15% de 500, né? Todo o processo igualzinho, 15 vezes 5, 75. Esse 75 é o nosso acréscimo. Se a compra era de R$ 500, então agora ela foi para 575. Então essa foi a nossa correção do PET, volume 5, semana 2, referente ao sexto ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. Muito obrigado por ter assistido a aula. Até o nosso próximo vídeo.